Queridos irmãos e irmãs, que bom estarmos nessa noite congregados para esse momento de ação de graças a Deus. Essa oportunidade que o Senhor nos concede de poder alimentar a nossa alma, o nosso espírito, escutando a sua palavra que foi proclamada para todos nós nesta celebração da Eucaristia. Nós estamos com alegria vivenciando este mês de setembro, é o mês que a Igreja nos convida a refletirmos mais fortemente sobre a Palavra de Deus, sobre esta palavra contida neste livro sagrado, que nós conhecemos como Sagradas Escrituras, o livro que orienta os nossos passos, a Palavra de Deus que orienta os nossos passos a cada dia. E a gente não pode deixar que este mês passe sem que nós possamos tirar o alimento necessário da Palavra de Deus para a nossa vida cristã. Daí a necessidade que nós temos de todos os dias nos debruçarmos sobre a Palavra de Deus. E aqueles e aquelas que procuram seguir a liturgia da igreja, todos os dias nós temos sempre um texto que é escolhido pela igreja das Sagradas Escrituras para alimentar a nossa fé, a nossa espiritualidade. Tem muitas pessoas que acompanham a liturgia da igreja. Muitas pessoas têm a palavra de Deus nas suas próprias mãos. Tem, portanto, a oportunidade de deixar que seu espírito seja alimentado a cada dia, e nós não podemos relaxarmos com relação a isso. Quer dizer, a palavra de Deus é essencial para nós, ela não pode faltar na nossa caminhada. A liturgia de hoje trata, portanto, desse aspecto ligado à fé. A fé que deve estar sempre presente na vida de todos nós. Não uma fé de qualquer jeito, mas aquela fé que é enraizada em Deus. Aquela fé que nasce a partir da escuta atenta daquilo que Nosso Senhor tem a nos falar, tem a nos orientar. A fé, evidentemente, ela deve ser acompanhada pelas obras. Tão bem São Tiago, na segunda leitura, colocou para todos nós, é fácil de ser compreendido, de ser entendido, é dizer, a fé que se traduz em obras, a fé que vem sempre acompanhada também pelas ações. É um grande perigo para todos nós, meus irmãos e irmãs, a gente assumir algumas práticas cristãs, como por exemplo participar da celebração da Santa Missa. Isso é indispensável para nós, aos domingos, o dia do Senhor, o dia que temos a oportunidade de adentrarmos a casa de Deus e podermos participar da celebração da Santa Missa. Isso é fundamental para todos aqueles e aquelas que amam a Deus e que a cada dia procuram seguir os passos de Jesus Cristo. Mas é bem verdade que não basta só isso. Nós precisamos também manifestarmos as nossas atitudes de fé. Ao sairmos da casa de Deus, ao fazermos essa experiência com Deus, ao escutarmos a palavra de Deus, a gente deve traduzir tudo isso no nosso dia a dia, no nosso convívio, no encontro com as pessoas, no bem que nós somos convidados a realizar cada dia. E isso faz com que esta fé experimentada, ela possa ser traduzida em obras, nas nossas ações do dia a dia. Quer dizer, a gente, no aspecto da fé, para que ela seja traduzida em obras, não é só alguma coisa material que a gente às vezes pega e dá para alguém, não é? Às vezes a gente encontra pessoas necessitadas, a gente dá alguma coisa, ajuda o mais necessitado, tudo bem. Se isso for acompanhado de fato pela fé, é um belo gesto. Mas não basta só isso, é preciso também no convívio diário, sobretudo expressar esta fé em ações dentro da própria casa, na própria família. Tem pessoas que às vezes nem parecem assim ser de igreja, não é? Pelo menos assim o conhecimento que
Às vezes a gente tem de algumas famílias, os membros de casa dizem, olha, lá em casa tem uma pessoa que participa bastante da vida da igreja, mas isso não é traduzido dentro da própria casa. Quer dizer, a pessoa não diz assim com as palavras diretas, mas a gente sente, pelo que a pessoa quer expressar, que naquele ambiente não se consegue fazer uma leitura da fé de um dos membros da comunidade que tenha experimentado esta fé no dia a dia. Quer dizer, é uma fé morta. E nós temos que observarmos esta realidade nas nossas atitudes. Eu, como padre, eu tenho que estar observando a minha vida nesse sentido. Você, como homem, como mulher, como um cidadão, uma cidadã, como família, a gente tem que estar sempre observando as nossas vidas para tentarmos perceber se a nossa fé não está sendo uma fé sem ação, uma fé que não está traduzindo em gestos que expressem sobretudo essa presença de Deus. A gente precisa de fato a cada dia assumirmos essa observação na nossa própria vida, para que esse fato de estarmos buscando a Deus a cada dia, isso possa ser traduzido também nos nossos gestos, nas nossas atitudes. Quantas e quantas vezes a gente tem se deparado com realidade de pessoas que se dizem de fé, mas no momento das dificuldades, dos desafios, parece que a pessoa nunca experimentou a realidade da fé, ou parece que a pessoa estava totalmente enganada, achando que tinha fé. Na verdade, por causa que achava que ter fé é simplesmente participar de alguns momentos da vida da comunidade, fazer parte de alguma pastoral ou outra, ajudar a igreja às vezes nas suas necessidades, mas a pessoa não tinha feito aquela experiência verdadeira com Jesus Cristo. Não tinha experimentado aquela palavra de Deus plantada no seu coração, e que esta palavra plantada, talvez ela não tivesse ainda gerado os frutos necessários para que a pessoa pudesse enfrentar as dificuldades do dia a dia, os desafios que são tantos, sobretudo quando nós nos propomos a vivenciarmos a fé, a vivenciarmos o Evangelho, a fazermos com que essa proposta de Deus, ela possa ser aumentada cada vez mais nas nossas atitudes, nas nossas ações. E a gente tem essa coragem de a cada dia avaliarmos as nossas vidas e percebermos que de fato a nossa fé está sendo uma fé que está produzindo efeitos, não só para o nosso crescimento, mas para o crescimento de todos aqueles e aquelas com os quais nós convivemos. E sabe, o melhor espaço da gente poder avaliar a nossa vida de fé é começando dentro da nossa própria casa, a nossa família, e depois chegando também até a vida da comunidade, essa família maior que é a igreja, a família onde nós fomos acolhidos no nosso batismo, e nesta família onde Deus não se cansa de nos alimentar com os bons propósitos, com a sua palavra, e assim a gente vai podendo colaborar para a construção do reino de Deus. Como eu dizia, meus irmãos e irmãs, para a gente vivenciar a fé que vem de Deus, não é fácil, sobretudo nos tempos em que nós vivemos. E para isso nós escutamos o texto do Evangelho de hoje, onde requer, sobretudo, que nós possamos estarmos conscientes a quem nós estamos seguindo. A quem nós estamos seguindo? Nós estamos seguindo Jesus Cristo ou nós colocamos outras coisas no lugar de Jesus Cristo? Nós estamos seguindo o Deus verdadeiro, o Deus libertador, o Deus de Jesus Cristo, ou nós estamos seguindo os deuses deste mundo, que nos são apresentados a cada dia, e até com aquele discurso de felicidade, de plenitude, e muitas vezes até mesmo aqueles e aquelas que se dizem ter fé são enganados. É preciso essa consciência, sabermos quem é Jesus Cristo para todos nós. E não foi isso que aconteceu nesse relato do texto do Evangelho. Jesus toma os seus discípulos e sai para um povoado de Cesareia de Filipe, portanto ali de um pouco mais na periferia de Jerusalém,
aquela cidade mais agitada, não é? Aquele frenesi do dia a dia de uma cidade agitada, não é? Cidade onde as pessoas com tantas coisas ficam agitadas, e é difícil de se perceber, de se meditar sobre a presença de Deus diante de uma cidade, diante de uma vida tão agitada. Por isso ele retira os seus discípulos para a periferia, e aí ele quer saber de fato o que é que as pessoas pensam a respeito dele, não é? E eles diziam, os discípulos diziam: olha, alguns dizem que é João Batista, outro que é Elias, ou algum dos antigos profetas. Nada de ruim com relação a isto, né? Esta foi uma comparação até importante para Jesus. Mas ele diz assim: vocês, não é? O que é que vocês entendem a respeito de mim? Pedro toma a palavra e diz: tu és o Messias. Aí então vem aquela palavra verdadeira. Pedro acertou, não é aquela palavra que Jesus esperava. Mas logo em seguida, quando Jesus começa a ensiná-los, que ele vai repassando para os seus discípulos, colocando o seu programa de vida, que o Messias deveria sofrer muito, deveria morrer, deveria passar pela cruz, mas ressuscitaria. Aí Pedro, com aquela sua visão judaica a respeito do Messias, ele diz: jamais, jamais, jamais o Senhor, o Messias, deve passar por tudo isso, deve passar pelo sofrimento, deve carregar a cruz. Pedro entendia que o Messias viria para restaurar a humanidade sem passar pelo sofrimento, sem carregar a cruz. Por isso Jesus naquele momento ele diz: afasta-te de mim, Satanás, porque tu não pensas como Deus, mas pensa como os homens. Meus irmãos e irmãs, diante desta realidade em que Jesus ali apresenta o seu programa de vida, né, aquela realidade também do sofrimento, de poder carregar a cruz a cada dia, para alcançar a vitória, ele está colocando uma situação que todos nós deveremos passar no nosso dia a dia. A realidade da paixão, a realidade do sofrimento, a realidade de carregarmos as nossas cruzes, para que a gente possa alcançar a glória. Evidentemente nós temos que passar pelas dores, pelo sofrimento. É necessário que tudo isso aconteça? Bem, o próprio Jesus apresentou o seu programa de vida. Ele que não é como Deus, ele que poderia muito bem não passar pelo sofrimento, passou pelo sofrimento. Imagine a cada um de nós. Com isso a gente conclui que muitas vezes as pessoas querem alcançar a vitória, a glória, sem passar pelos sofrimentos. Isso não é concebível. Você veja aqueles e aquelas que querem alcançar o pódio. Há poucos dias a gente via aí esse movimento das Olimpíadas, as pessoas que querem alcançar alguma vitória, que querem passar num concurso, que querem alcançar um objetivo na vida, elas não irão conseguir tudo isso se não for através da dedicação, através do sofrimento, através de exercícios temporais para que possa alcançar aquilo que almejou. Assim acontece também com aqueles e aquelas que desejam alcançar o reino de Deus. Precisamos passar pelo sofrimento, precisamos passar pela dor. Como é que vai acontecer justiça se não lutarmos contra as injustiças? Não é? Como é que vai acontecer o perdão se a gente não buscar o amor a cada dia? Como é que o bem vai acontecer se nós, como cristãos, homens e mulheres empenhados nesta vida, não lutarmos contra as ciladas do inimigo, contra o mal a cada dia? Como é que as coisas acontecem se a gente não se colocar em ação, a serviço, não é, uns dos outros, mas também a serviço do reino de Deus, para que as coisas aconteçam? Tem gente da igreja, não é, muitas vezes, que quer alcançar o milagre sem ter fé. O milagre só vem depois que a pessoa tem a fé. Tem gente que diz: se Deus fizer isso por mim, se acontecer do jeito que eu estou planejando, aí sim, eu vou frequentar a igreja, eu vou buscar a Deus. Meus irmãos e irmãs, esse é um entendimento errôneo a respeito do reino de Deus,
a respeito da proposta de salvação. Às vezes, quando nós temos tudo, quando a gente está bem, quando as coisas estão dando certo, parece que nós nos distanciamos de Deus. Quando tudo vai péssimo, as coisas não estão dando certo, quando a gente está doente, aí a gente começa a querer, não é, se aproximar de Deus. Quer dizer, quando a gente não vai a Deus por amor, a gente acaba indo a Deus pela dor, não é? Pelo sofrimento. E é preciso, diante dessa realidade do sofrimento, da realidade da cruz, sabermos que é desta realidade que nós devemos também buscar a salvação. É diante da realidade do sofrimento que nós buscamos a redenção que Deus nos concede, não é? Que esta palavra escutada nesta noite, nesta celebração da Santa Missa, nos fortaleça, nos encoraje, nos dê ânimo para vivermos este mundo testemunhando as verdades do Evangelho, nos colocando a serviço de Deus. Deus quer agir constantemente neste mundo, e Ele age através dos homens e mulheres, daqueles e daquelas que têm fé. O mundo necessita do nosso testemunho, da nossa firmeza. O mundo necessita do bem que nós devemos fazer a cada dia, porque experimentamos esta realidade do Evangelho, e o Evangelho nos ensina a sermos melhores. A palavra de Deus, onde ela chega, as pessoas mudam para melhor. A palavra de Deus, quando ela chega, quando ela é compreendida, quando ela passa não só pelo nosso ouvido, mas quando ela chega também ao nosso coração, ela transforma a vida das pessoas. Os discípulos de Jesus, diante daquele momento em que o entendimento de Pedro, o que representava ali os demais apóstolos, um entendimento errôneo, mas tudo bem, já tinha dado o primeiro passo, Jesus vai ensiná-los. E no final do texto do Evangelho de hoje, ele conscientiza os discípulos que é preciso carregar a cruz de cada dia, não é? É preciso assumir a vida, é preciso deixarmos que de fato esta vida ela seja vivida com dignidade, com fé, com amor, com empenho. Se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, mas quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho, vai salvá-la. Tem muita gente, não é, achando que está salvando a sua vida, mas na verdade pode acontecer de estar perdendo a sua vida, porque tem tirado Deus dos seus projetos, tem tirado a fé, não tem mais tempo para Deus, está mais dedicado às coisas deste mundo, achando que está salvando a vida, achando que está proporcionando tudo o que é de melhor para que a felicidade aconteça aqui nesse espaço terreno. É verdade, não é que temos que nos dedicarmos às coisas deste mundo, mas com uma consciência, não pode faltar Deus, e nada, não pode faltar a presença de Deus. Se você pensa que está salvando a sua família porque tem se dedicado dia e noite para trabalhar, para conseguir tudo o que é necessário, mas se faltar Deus, você não está salvando a sua família, não está salvando a sua vida. Quando você trabalha constantemente, com responsabilidade, com empenho, com amor, mas que você tem aquela consciência de que tudo pertence a Deus, tudo é de Deus, Deus não está ausente do seu lar, com certeza assim, você está salvando a sua vida e a vida daqueles e daquelas que foram confiados por Deus a ti. Que nós tenhamos esta consciência de que não dá para caminharmos neste mundo sem a fé, sem a esperança, sem o amor e sem essa presença edificante de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.